Bom, opa, aqui. Bom, senão é uma voz e um outro rosto. Bom dia, meus queridos. É um prazer, é uma felicidade estar aqui com vocês. Nosso último dia de lives semanais que antecedem aí o nosso retorno para a sala de aula. E é uma alegria imensa, visto que nós tivemos uma semana aí brilhante e que está sendo encerrada por uma pessoa magnífica, maravilhosa, uma mulher que, antes de ser apresentada pelo seu currículo, precisa ser apresentada pela sua coragem. Porque eu faço questão de mencionar que há pouco ela comenta comigo, assim, já estou entrando na live, estou auxiliando a minha filha a terminar uma lição aqui, eu já estou adentrando aí. Então, senhoras e senhores, essa é a nossa vida. É uma correria, é uma construção constante, especialmente numa semana em que comemoramos também o Dia Internacional da Mulher. Eu rendo as minhas homenagens à professora Ana Paula, porque ela é definitivamente a configuração de uma mulher forte, de uma mulher do seu tempo e efetivamente uma batalhadora. Porque, além de ser doutorando em Direito, é mestre em Direito, é uma pessoa que compreende e entende e explica o direito eleitoral com maestria, divide-se entre uma casa, os filhos, as suas responsabilidades, os seus bichinhos, que ela, assim como eu também, nutre esse afeto pelos bichinhos. Então, assim, é uma pessoa que só vem a somar. Então, em nome da Unifaesp, em nome do curso de Direito, a família Unifaesp, a família Rino, nós saudamos a sua presença, Ana, justamente pelo fator de que, apesar de todo o seu conhecimento, você sempre nos traz uma simplicidade. Você já esteve conosco durante esse período de pandemia e é um prazer imenso recebê-la novamente. A fala da Ana hoje vai transitar sobre a atuação do direito eleitoral, mas eu tenho certeza que ela sempre pode contribuir em muitos vértices com todos nós a respeito da atuação profissional. Sem mais delongas, Ana, eu te passo a palavra para suas considerações, com uma felicidade muito grande em recebê-la aqui. Olá, bom dia, professora Thais, alunos. Bom, eu aqui, na verdade, me sinto super lisonjeada pelo convite. Professora, muito obrigada. E eu retribuo, né, a você todos os elogios, porque somos todas, né? Enfim, batalhadoras e lutadoras que estamos aí nessa loucura dessa pandemia, nesse dia a dia. Então, muito obrigada mesmo. É uma honra estar aqui, principalmente para falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Que eu amo tanto, que é essa atuação profissional, é esse nosso dia a dia, é a nossa, enfim, a nossa vida aí como advogados. E principalmente hoje a importância de falar dessa atuação profissional aos alunos, né? Porque assim, antes de entrar especificamente nas questões do dia a dia, do advogado, eleitoralista e tudo mais, eu falo de uma forma geral aos alunos que tem muita coisa que o professor dentro da sala de aula tem a passar para os seus alunos que vai muito além da técnica, né? Que vai muito além do que está escrito na lei, que é a atuação de um profissional consciente, um profissional ético, um profissional humano, né? Um profissional que compreende que está lidando com a vida das pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Esse olhar do profissional. Eu não estou dizendo aqui que, né, todos temos que, enfim, virar Madre Teresa de Calcutá. Não é isso, né? Porque estamos trabalhando profissionalmente. Mas é compreender as angústias, as agrúrias das vidas das pessoas, o que aquilo representa para aquela pessoa naquele momento. Você acaba até, de certa forma, muitas vezes se tornando até um psicólogo, né? Porque você precisa ter a paciência para atender o seu cliente. Você precisa compreender que aquilo muitas vezes representa a vida dele. Então, esse é o primeiro aspecto assim que eu gostaria de colocar para que vocês compreendam que a atuação de um advogado ela é fundamental não só para a justiça, mas como para a sociedade também, né? Porque você está lidando diretamente com essas questões muito pessoais. Então, eu acho fundamental o aluno ter essa consciência e o papel do professor nessa conscientização é muito importante.
E está em falta. A gente sabe que está em falta hoje em dia, porque assim, o aluno vai para a sala de aula, ele só quer saber da nota, ele só quer saber da prova, ou o professor também já está tão, né, cheio de coisas e tarefas que acaba deixando muitas vezes esse aspecto. E é fundamental na atuação do profissional da área do direito. E o direito eleitoral, ele é uma área bastante específica, tá? E é muito diferente de atuar dentro do direito eleitoral. Primeiro, por quê? Porque você tem como se fosse um microsistema dentro de um sistema, tá? Nós temos aqui várias leis esparsas que regulamentam o direito eleitoral, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, o Código Eleitoral, entre outras legislações que foram sendo criadas ao longo do tempo, porque o eleitoral ele se tornou uma colcha de retalhos que veio formatado por uma questão histórica sempre muito importante e que foi sendo construído ao longo do tempo. Então, quem vai atuar com o direito eleitoral tem que ter a consciência de que essas legislações, elas são esparsas, embora exista o Código Eleitoral. É importante estar sempre aí atualizado com todas elas. Uma outra questão e um outro aspecto muito importante é que o direito eleitoral, antes de cada eleição, o TSE emite resoluções. As resoluções, elas também norteiam o dia a dia do eleitoralista. E aí tem muitos questionamentos, porque o TSE não tem competência para legislar, mas acaba, de certa forma, legislando, né? Para vocês saberem, nós estamos agora fazendo um estudo, eu faço parte da ABRADEP, que é a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Nós estamos estudando e fazendo propostas de alteração para a reforma política que vai acontecer para as eleições de 2022. E o Congresso já está... toda eleição tem isso, né? O Congresso já está estudando uma forma de blindar a possibilidade do TSE emitir essas resoluções eleitorais, enfim, entre várias outras questões que estão sendo estudadas. Eu faço parte desses grupos de estudo e nós estamos montando propostas para a legislação eleitoral aí também. Então, assim, o TSE emite essas resoluções ao final de um ano, né, anterior a dezembro, o ano que antecede as eleições, para regulamentar isso também. Então, geralmente segue a legislação eleitoral, mas é sempre importante estar atento a isso. E a vida do eleitoralista, ela acontece de 2 em 2 anos, porque de 2 em 2 anos nós temos eleições. Então, né, você tem que se programar para cada 2 anos você estar absolutamente imerso, envolvido nessa questão eleitoral e estar sabendo tudo o que aconteceu aí na esfera política do país. Porque o eleitoralista, ele precisa estar muito envolvido. Caiu? Será? Não. Não. Opa. Tá, okay. O eleitoralista está muito envolvido com todas as atualizações e todas essas questões políticas que envolvem o país, com a legislação, e se preparar para que 2 em 2 anos ele acabe atuando sempre de forma muito forte. Então, para o estudante hoje, que está estudando, que está na faculdade, e que pensa em conhecer um pouco do direito eleitoral, a minha sugestão é que procure realmente se integrar de como toda essa dinâmica acontece. Vai atrás de alguém que conhece do assunto, conversa um pouco, senta um dia, como é que é a tua vida? O que você entende? O que você tem para me dizer assim, da atuação de um eleitoralista? Senta, conversa, faz um estágio, quem sabe num período mais próximo à eleição, que é quando a coisa acaba aquecendo um pouco mais, porque é muito sazonal, é de 2 em 2 anos. Então, assim, geralmente, quem trabalha com o direito eleitoral não trabalha só com o direito eleitoral, tá? Trabalha com o direito eleitoral e com questões envolvendo a administração pública. Porque aquele que se elege, ele entra para onde? Para a administração pública, né? Ou no âmbito legislativo ou no âmbito do executivo. Então, ele acaba dando este suporte àquele eleito, como prefeito, como vereador, deputado estadual, deputado federal, enfim, seja no âmbito que for, e durante a campanha ele atua nessa questão eleitoral. Então, para começar a explicar um pouco o que faz um eleitoralista, porque assim, às vezes as pessoas perguntam, sim, mas tem campanha, o que você vai fazer como advogado na campanha? Né? Eu digo assim que as campanhas eleitorais, principalmente de uns anos para cá, tem 3 pilares, que é o jurídico,
o marketing, né, e o administrativo. Então, o administrativo cuida da agenda do candidato, que vai fazer, para onde vai, para onde não vai, distribuição de material, para onde vai esse material, para onde não vai, se tem material, se não tem, qual é a campanha que vai ser feita na rua, para onde vai o pessoal de rua. Esse é o administrativo. O jurídico, ele também se divide muito com a contabilidade, porque a contabilidade de uma campanha é muito importante. Então, o jurídico tem o tripé da contabilidade, que é o que faz efetivamente prestação de contas, né? E cuida da parte jurídica que eu já vou contar para vocês. E o marketing, óbvio, que é fundamental, né? Que faz a imagem do candidato, que produz os materiais, que coloca, né, um trabalho de Facebook, Instagram, que agora as campanhas, principalmente depois dessa última campanha, serão praticamente assim muito feitas pela internet, né? Facebook e Instagram. Então, esse é um outro problema que se cria. Agora, o que o advogado faz? O advogado, eu digo assim que o advogado para uma campanha, ele acaba se tornando assim fundamental, porque se o candidato ele comete algum erro, e esse erro é um erro crasso, ele perde o mandato ou perde o registro de candidatura. Tá? Ele tem registro de candidatura cassado ou ele acaba perdendo o mandato. Então, o trabalho do eleitoralista, ele se inicia antes da campanha. Por que antes da campanha? Porque se você tem um mandato, você tem que saber o que você pode fazer, falar, publicar, divulgar e de que forma você faz isso, para que isso não acabe gerando abuso de poder econômico ou político para o candidato lá na frente. Então, assim, é um liame que inicia antes da campanha e vem se estendendo durante a campanha e se inicia com a convenção. A convenção é o primeiro momento que o advogado deve estar presente, porque ele tem que conhecer todos os requisitos, né, para que você possa se colocar o seu nome dentro do partido, para que você possa ter isso de uma forma juridicamente bem correta, para que não seja impugnado lá na frente. Então, a partir da convenção, quando o candidato lança o seu nome, você tem que ter um advogado do seu lado. Depois vem registro de candidatura. Registro de candidatura é onde o candidato vai e coloca o nome para a Justiça Eleitoral através do seu partido como candidato. E aí começam as ações. Porque do registro de candidatura pode ter impugnação a esse registro de candidatura, você tem que ter um advogado. Ou para atacar a parte adversária ou para te defender. Porque o eleitoral, ele é um jogo de xadrez, né? Você tem que observar o movimento das peças do adversário e você tem que movimentar as tuas. Então, se você tem uma característica de ser mais passivo numa campanha eleitoral, você acaba só se defendendo. Se você tem uma característica de ser mais ativo e proativo, de observar os movimentos do seu adversário, ingressar com ação também para minar esse adversário, né, você acaba tendo mais trabalho, mas você acaba tendo muito mais êxito. Eu tive uma vez uma campanha, foi em 2012, se não me engano, numa cidade aqui de região metropolitana de Curitiba, que eu montei uma estratégia de minar tanto o adversário com tantas ações, que ele começou a se preocupar tanto em se defender e esqueceu de fazer campanha. Entende? Porque daí o que acontece? A pessoa fica tão preocupada em se defender, né, de todas essas ações, que ele acaba não dando foco para sua campanha. E ao final, o pessoal do marketing dele colocou assim, fez uma tarja preta, escrito assim, fulano não vai ser cassado. Quer dizer, aí enterrou o candidato de uma vez. Para ver como tem que andar casado o jurídico com o marketing para saber exatamente as estratégias a serem seguidas. Então, é um jogo de xadrez, onde você precisa observar os passos do seu adversário e planejar estrategicamente os seus. Isso começa na convenção, vem pelo registro de candidatura. Quando o candidato vai lançar a campanha na rua, o advogado tem que analisar o material de campanha. Porque tem todo um regramento de material de campanha. Tem que ter CNPJ, número de tiragem, um tamanho específico, uma foto específica, se tem vice, tem que ter um tamanho para o vice. Isso tudo está escrito na legislação. E se você não cumprir estritamente o que está definido na legislação para o material de propaganda eleitoral, esse teu material vai ser cassado. Então, você perde dinheiro, perde tempo, perde energia e perde o material.
Por isso é importante que o advogado conheça as regras do jogo para poder auxiliar o seu candidato, que você está assessorando, ao gatinho, que Ele quer você dar bom está... dia, então ele está dando bom dia, porque ele quer aparecer na live, já está aparecido, pronto, todo mundo já te deu atenção, agora saia. Ainda se fosse o Sigmund Freud, eu compreenderia, mas é o Pablo Neruda, ele é um poeta, ele precisaria Pois se é. comportar, né? Desculpa, Ana, eu não tive nem como não rir, porque ele tentou tantas vezes que eu fiquei até sem graça. Então tá, vamos lá. Aí o material de campanha. É fundamental que o advogado eleitoralista entenda desse aspecto, porque senão ele acaba prejudicando seu candidato, que é um outro aspecto muito importante e fundamental. Uma outra questão que eu acho também importante, que eu já falei, mas é a construção do conteúdo, daquilo que ele vai oferecer como o que ele pretende entregar à sociedade, digamos assim, o seu programa de campanha. Porque para isso, veja como uma coisa acaba se linkando à outra. O profissional, ele precisa conhecer de repartição de competências. Porque se você está auxiliando um vereador, por exemplo, você tem que saber que esse vereador ele não tem iniciativa legislativa para todas as matérias. Então, ele tem que saber como oferecer isso ao eleitor para não cometer uma fraude eleitoral. Porque se ele diz o seguinte, vai lá e diga que você vai construir uma escola. Não, ele não vai construir uma escola. Porque quem constrói a escola é o Poder Executivo. Então, o advogado também tem a função de orientar esse material de campanha no sentido do programa que está sendo ofertado à sociedade, para que ele saiba que ele só pode oferecer aquilo que realmente ele pode entregar. Porque senão é algo que ele está, de certa forma, né, fraudando o eleitorado nesse sentido. E outro aspecto que eu comentei aqui também é justamente a orientação do pré-campanha, né? Para saber o que ele pode falar, o que ele pode fazer, qual é o limite do que ele pode fazer e falar no período pré-campanha. Porque isso pode também acarretar lá na frente uma AIGE, que é uma ação por abuso de poder econômico político, como eu já falei, principalmente para os pré-candidatos que já são vereadores, que já são prefeitos, que já são deputados federais e estaduais, porque eles é que têm que tomar o maior cuidado possível com essa questão. Então, são aspectos bem importantes da atuação de um advogado dentro da campanha. Uma coisa que eu preciso ressaltar para vocês é o seguinte: o processo eleitoral, ele usa subsidiariamente o CPC. Então, ele tem regramentos muito específicos, por exemplo, como prazos de 24 horas. Prazos de 24 horas, prazos contados em horas, prazos de um dia, né, que não é em horas, mas que é de um dia, prazo de 3 dias. Então, a dinâmica do eleitoral, ela é muito intensa. Ela é muito... existe uma dinâmica muito diferente e ela é muito rápida. Né? Os prazos são muito curtos, os movimentos são muito rápidos. E, por exemplo, quando você está em época de eleição, não existe intimação. Tá? Se você está lá acompanhando um julgamento, você não é intimado daquilo, porque você sai de lá intimado. Então, você já sabe que o prazo já começou a contar. Até pouco tempo atrás, quando não tinha eu estou com um barulhinho aqui, mas é o meu sobrinho que está fazendo barulho ali. Quando não tinha o processo judicial eletrônico, você também não era intimado através do diário. Você tinha que ir lá no fórum, acompanhar o edital que era anexado no fórum para você saber se foi publicado ou não para começar a contar teu prazo. Ou seja, se você der uma vacilada, tchau, perdeu o prazo, tá? Perdeu o prazo. Então, tem uma série de questões que são bem específicas do eleitoral e o aluno que hoje se interessa pela matéria precisa necessariamente acompanhar um pouco essa dinâmica diferente, se ingressar, né? Ingressar num escritório que atue um pouco nessa área para você aprender. Olha, nesse caso, você tem que ir lá no fórum ver que vai começar a contar o prazo. Nesse caso, nem vá, porque já começou a contar até o prazo. Entendeu? Aqui, se você entrar no sistema, pronto, já se deu por intimado dessa forma ou daquela forma. Então, são questões bem pontuais que eu acho bem importante já estar um pouco mais habituada com esse trâmite para conseguir atuar de forma mais segura.
de uma forma que você não corra o risco de perder prazo. Então, e esse é um aspecto super importante da atuação do eleitoralista e se familiarizar com os prazos diferenciados, né? Porque o nosso CPC fala lá, né, 15 dias e tal, nós não temos 15 dias. Né? Aqui é 24 horas, um dia, 3 dias e acabou. Então, assim, se não tiver muito atenta a essas questões aí dos prazos bem exíguos, bem curtos, você acaba achando que você está dentro de um processo de contagem de prazo como no CPC, né? E não é. E não é. Então, essa atuação aí do eleitoralista, ela tem que ser muito atenta, porque os prazos são muito curtos e muito diferentes. Então, esse é um aspecto bem importante para colocar. E esse acompanhamento pré-campanha, de entrar em campanha e já estar engajado nessa orientação, também é muito importante. Convenção, registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas. A prestação de contas é fundamental. Porque se o advogado não acompanha a prestação de contas e, ao final, essas contas são rejeitadas, o candidato não pode ser diplomado, né? Então, quais são os passos? Você tem registro de candidatura, campanha, eleição. Se ganhar a eleição, você tem, ganhando ou não ganhando a eleição, tem prestação de contas, mesmo quem não gaste R$1 tem que prestar contas, né? Abertura de conta corrente para depósito em conta corrente, o advogado tem que acompanhar para ver se está sendo feito corretamente esse procedimento. Depois, em prestação de contas, tem que acompanhar a prestação de contas junto com o contador para saber se esse trâmite está sendo feito de forma correta. E diplomação. Diplomação do candidato eleito e posse. Então, são vários marcos dentro do eleitoral e cada um desses marcos pode gerar uma ação. Entendeu? Dentro desse processo. Então, exatamente, ele vai se desdobrando, né? É uma coisa que vai se desdobrando. Às vezes você pensa que o trabalho do advogado termina no dia da eleição. Não! Muito pelo contrário. Tá? Depois da eleição, você tem diplomação, que é onde é um marco inicial para você ingressar com a AIME, por exemplo, que é uma ação que você vai investigar até abuso de poder econômico. Depois você da posse, você tem outros prazos que se iniciam para você poder impugnar registro de candidatura, poder impugnar diplomação, enfim, uma série de itens. Eu não vou entrar aqui tecnicamente nos aspectos, mas é só para vocês saberem assim qual é o âmbito que a coisa acaba, né, como isso acaba acontecendo, que vai se desdobrando e cada vez mais você acaba tendo mais trabalho nesse sentido. Uma outra coisa que eu tinha anotado aqui para conversar com vocês é a questão das mulheres. Nos últimos anos, o TSE e o STF têm tido entendimentos muito interessantes com relação às questões femininas, né, no eleitoral, que precisa estar muito atento também, como, por exemplo, a reserva de 30% dos registros de candidatura já não é de hoje, já faz algum tempo que acontece, né? Então, assim, o partido precisa reservar 30% dessa cota para mulheres. E isso gerou o quê? Gerou a fraude. Os partidos começavam a registrar mulheres que não vão fazer campanha e que não têm intenção de ser candidato, mas só para cumprir essa cota. E, recentemente, o STF e o TSE decidiram que 30% do fundo eleitoral também deve ser reservado às mulheres. Muito bem, então o advogado aí também precisa ficar muito atento. Por quê? Na última eleição agora, eu tive uma candidata, a vereadora, que me procurou e falou, olha, doutora, eu não estou conseguindo fazer campanha porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas cadê o dinheiro do partido? Foi todo para um candidato homem. Opa, aí o advogado já acende a luz vermelha. Por quê? Porque você, nesse aspecto, precisa entrar com uma ação, ou uma AIJ ou uma AIME, que eu não vou aqui ficar explicitando o que é, mas são ações que falam sobre o abuso de poder econômico, né, e político, porque ele está usando indevidamente o fundo eleitoral, prejudicando a cota que era para ser redirecionada às mulheres. Né? Nesse caso, esse candidato, ele foi eleito, ela não foi eleita, mas ele foi eleito, claro, porque ele tinha 100% do fundo eleitoral e ela tinha R$2.000, entendeu? Então, aí eu ingressei com uma ação por abuso de poder econômico e ele pode perder o mandato. Agora, o que acontece? Acontece que o advogado tem que estar muito atento,
muito atualizado. Saber o que está acontecendo dentro do TSE, saber o que está acontecendo no STF, quais estão sendo os entendimentos, como estão sendo julgadas essas ações. Essa ação, por exemplo, de abuso por abuso do poder econômico, não tem entendimento ainda, entendeu? Então, assim, é uma coisa nova, né, que eu acabei me aventurando em fazer, porque eu achei que valia a pena, né? E se for julgado como eu imagino que deva ser julgado, vai ser reconhecido abuso de poder econômico, e a gente está agora dentro, até uma coisa que eu queria falar para vocês, como uma divulgação, até dia 22 de março agora, nós vamos ter um congresso de direito eleitoral para trazer interpretação de enunciados. Então, quem puder acompanhar, acompanha, porque é muito interessante. E eu vou, através do grupo Visibilidade Feminina, que eu faço parte, integro, com muito orgulho, levar a interpretação essa é bacana esse grupo, desse enunciado, dizendo que todo candidato que utilizar indevidamente o fundo eleitoral, que está burlando, né, os 30% do fundo eleitoral direcionado às mulheres, ele comete abuso de poder econômico, porque essa interpretação não existe ainda. Mas ela vai passar a existir, porque senão acontece o quê? Você acaba não tendo não existe nenhuma utilidade com relação a essa interpretação que o STF deu para essa cota do fundo eleitoral destinado às mulheres. Então, a vida do eleitoralista, ela tem que ser, em primeiro lugar, muito atenta, de muito estudo, como em todas as outras áreas do direito. Né? Todas as áreas do direito você precisa estar atualizado, você precisa saber o que está acontecendo. Mas como o eleitoralista ele está ligado muito à questão política, e essa questão política ela é muito volátil e acaba mudando muito, né, de acordo com os ventos aí que nos trazem. Então, é importante estar antenado com essa questão política. Uma outra questão, você precisa ter consciência de que às vezes você acaba sendo tolhido de uma atuação ou outra em função de questão partidária, tá? Então, assim, você está num grupo, você tem que fazer uma opção por estar nesse grupo, porque você não vai entrar no grupo adversário como advogado. A não ser que, assim, as coisas mudem muito, porque realmente mudam muito, mas se você está defendendo o grupo que é ligado, digamos, ao PXXX, né? Tananã, não vou falar nomes. Você está vinculado a esse grupo e você não migra para outros. Pode acontecer, eu já vi muito advogado que fez essa mudança e acabou transitando. Tá? Eu não consegui fazer isso ainda, né? Até gostaria, mas é uma coisa que você acaba se vinculando a grupos, tá? Então, olhe bem os grupos que vocês vão se vincular dentro do eleitoral, porque você acaba criando, digamos que como se fosse uma pecha, uma imagem dentro daquele determinado grupo. E você não consegue fazer migrações para outros grupos, ou não para muitos outros grupos. Então, assim, isso é importante, porque, na verdade, não deveria ser assim, porque o advogado, ele atua tecnicamente e não politicamente, mas essa é a visão que o político tem, né? Se você atuou contra mim, agora você não atua mais a meu favor. Então, tem essas questões que são um pouco delicadas e são subjacentes, digamos assim, à questão técnica e eleitoral, que é de relacionamento, né? Então, qual é o relacionamento que você vai criar como advogado para que você atue no eleitoral? E é a partir daí que você vai construir a tua atuação, com grupos formados, né? Então, qual é a minha sugestão? Primeiro, se você pretende atuar no eleitoral, você precisa procurar um profissional que atue na área, se aproximar, principalmente em época de eleitoral. Se você quer atuar no eleitoral, você precisa necessariamente conhecer também de administração pública. Não adianta conhecer só o eleitoral. Você tem que conhecer como a administração pública funciona, porque no período inter-safra, você atua na administração pública também, e você precisa, além disso, conhecer como funciona a administração pública para aconselhar aquele que vai entrar na campanha e que é gestor público,
o que ele pode ou o que ele não pode fazer. E para isso você precisa conhecer a dinâmica da administração pública, precisa conhecer de processo licitatório, precisa conhecer da lei da vedação dos agentes públicos e uma série de itens aí para você poder orientar da forma correta. E outra, deixa eu só te interromper um pouquinho. Já vamos migrar para outra, para que não encerre a live abruptamente. Nós já seguimos as considerações na próxima sala. Convido a todos e todas para migrar para lá. Até daqui a pouco. Tá,